Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal Pensador Cristão. No vídeo de hoje, eu gostaria de estar falando sobre cuidados pessoais ao pregador. Muitas vezes, o pregador se prepara para uma mensagem, como você tem acompanhado nos vídeos, onde eu estou com uma série de vídeos falando sobre a arte e o preparo de sermões. Mas hoje nós vamos falar sobre cuidados pessoais do pregador. Uma certa vez, um pregador estava pregando sério, um assunto muito sério, como todos os assuntos a pregar são sérios, e ele falava sobre a volta de Jesus. E alguém começou a sorrir de ouvir ele falar sobre a volta de Jesus, mas não estavam sorrindo dele falar de um assunto tão urgente como a volta de Jesus. É que a gravata do pregador estava torta e então ele falou: eu estou falando algo sério e vocês estão sorrindo. E alguém disse: nós não estamos sorrindo sobre você pregar acerca da volta de Jesus. Nós estamos sorrindo porque sua gravata está torta. Arrume a sua gravata. Então, no vídeo de hoje, eu quero estar falando sobre os cuidados que o pregador deve ter. Um deles é o cuidado com a sua gravata. De repente, a caminho da igreja, se você pressentir que a sua gravata possa estar torta, pegue no colarinho da sua camisa, entre uma ponta dele, uma borda dele e a outra, que os seus próprios dedos centralizarão a sua gravata, ou simplesmente peça para que alguém olhe se a sua gravata está torta ou está corretamente. Então, cuidado com isso. Roupas com cores discretas. Aqui não é uma ditação de moda e nem de modo de você se vestir, mas uma dica de roupas que você não usaria para uma apresentação. Exemplo, vou dar uma dica: pregar com terno cor de abóbora, pregar com terno amarelo mostarda, pregar com terno daqueles ternos que se usa para parar os aviões no aeroporto, de uma cor chamativa. Então tem o preto, o azul marinho, o cinza, são cores tradicionais que você utiliza. E mesma coisa a camisa, uma cor muito forte da sua camisa vai ficar chamando mais atenção para a sua camisa do que para a sua mensagem. Então a regra simples e básica é esta: que a sua veste seja de tal modo, as suas roupas sejam de tal modo que não chame mais atenção do que a sua mensagem. Cabelo, que o seu cabelo não esteja tão grande, no caso dos homens, para pregar a mensagem. Então nem tão baixinho e nem tão grande, certo? Mas principalmente cabelos crescidos. Então cuidado com os seus cabelos, Cabelo, até o cabelo do nariz, cabelo na orelha. Você vai ter que tomar cuidado com isso aí. Corrija-se de maus hábitos. Exemplo, gestos obscenos, apontando com o dedo do meio, o dedo médio angular. Isso? Então cuidado com gestos obscenos. Cuidado ao você estar falando uma coisa e o gesto das suas mãos dizer outra. Muito cuidado. Cuidado ao imitar, ao falar gírias. Cuidado ao ficar começando a querer imitar muitas coisas e pessoas durante a sua pregação e de repente você começa a levar as pessoas mais a sorrir e mais a falar de você do que ouvir a mensagem que você está pregando. Evite a autossuficiência. Falar para o povo como se você estivesse falando às pessoas uma mensagem que é sua, não é Deus que está te dando, A autossuficiência, a soberba, a arrogância. Então, se você ouvir aí grandes homens de Deus, não somente grandes pregadores, mas grandes homens de Deus, que melhor que ser um grande pregador é ser um homem de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: vemos que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Então, melhor que tudo é ser um homem de Deus e de preferência com uma vida santificada.
controle as suas finanças. O que tem a ver a minha vida financeira, minhas finanças, minha vida pessoal com a pregação do Evangelho? Simples. Imagina você no final de um sermão, alguém estar lá na porta da igreja para te cobrar aquela dívida que você já está devendo há muito tempo e não paga. E esta pessoa, sabendo que você estaria pregando ali, ela disse: é o único meio de eu encontrar esta pessoa é indo lá na igreja, porque na casa dele eu não encontro, o telefone ele não atende, e então eu vou na igreja, vou apanhá-lo ali. É muito constrangedor quando os seus problemas pessoais criam problemas ao seu ministério, afastam você da sua sublime missão, impedem você de fazer com frutos aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, cuidado da sua vida pessoal. Olhe, tenha uma atenção à sua família. A sua família precisa estar bem. O primeiro lugar que você começa a pregar é na sua casa. É fácil pregar em casa? Não, porque em casa você vai pregar mais com a sua vida do que com as suas palavras. E isto não é de um dia para o outro, mas é por toda a sua vida. Então, que o seu ministério, seja ele qual for, não seja censurado, não seja interrompido por problemas de ordem familiar. Infelizmente, algumas pessoas tiveram que dar uma pausa e fazer um reparo grande em várias áreas de sua vida financeira, familiar, espiritual, para que pudesse voltar à atividade com autoridade, graça, propósito à sua vida e ministério. Não reprove os que te antecederem. Existem pessoas que pregam despregando o que os outros pregam. Existem pessoas que pregam ofendendo os outros pregadores. Existe o pregador que a linha dele é teológica, ele bate em quem Deus usa em milagre. O outro prega milagre, ele bate no que Deus usa no ministério da palavra. O outro é usado com muita unção e poder, ele bate naquele que prega a palavra. Olha, a obra de Deus, a multiforme graça de Deus é distribuída através dos pregadores de milagre, dos pregadores da palavra, dos pregadores inflamados pelo Espírito Santo, dos pregadores que têm um conhecimento teológico vasto. Esta mensagem não é entregue só por um homem, não é entregue só de uma maneira, não é entregue só de um jeito, ela é entregue por todos. Até por isso que muitas vezes a igreja prefere ouvir o seu pastor, que não é um pregador de carteirinha, mas tem uma mensagem para a igreja. É claro que em eventos e momentos e dia a dia, a igreja recebe com grande prazer o pregador que a ela é enviado ou que por ela é convidado, mas ela nunca deixará de gostar de ouvir o seu pastor. Eu ouço meu pastor há dezenas de anos e ele lê um versículo que às vezes eu brinco comigo mesmo dizendo: parece que só tem esse versículo na Bíblia dele, e com poucas palavras ele fala 2, 3 horas de mensagem com 15 minutos. Por quê? É uma vida dedicada a Deus, é uma mensagem que é pregada sem tentar impressionar nada e nem a ninguém. Apenas um homem de Deus que ama a igreja falando a sua palavra. Então evite ofender, atacar, reprovar os seus colegas. Também não use o púlpito para desabafos. O microfone pode se tornar uma bomba e explodir diante de quem o utiliza se não souber usar com sabedoria. Tem pessoas que pregam uma vez em uma igreja e nunca mais volta. Ofendeu o auditório, não teve uma palavra de Deus, atirou a ermo, ofendeu o pastor da igreja, não respeitou a noiva do cordeiro e perdeu uma grande oportunidade de pregar uma mensagem. Também
Pregue contra o pecado sem ofender o pecador. Existem sermões que são ofensivos, ofendem o auditório. E numa oratória secular, a gente já tem muitas instruções para não ofender o auditório. Imagina você em uma igreja. Um certo grande palestrante dava uma palestra em uma universidade e duas pessoas começaram a conversar no meio da sua palestra. Ele ofendeu aquelas duas pessoas e perdeu a audição de 498 pessoas por conta de duas. Muito cuidado com aquela pessoa que brinca no meio do seu sermão, que conversa, que transita. Não ofenda essa pessoa, ela pode comprometer toda a sua mensagem. Não rejeite os conselhos dos mais idôneos. Eu lembro que há 25 anos atrás eu recebi alguns conselhos de um veterano conselheiro à luz da mensagem da palavra de Deus. Ele disse: na casa dos outros, você não coloque ordem na mobília da casa. A casa é dele, ele mobília e ordena a mobília da forma que ele quiser. Cuidado com o mundo dos anjos, não queira decifrar o mundo dos anjos, não queira vencer por si mesmo o mundo dos demônios. Respeite a Deus, respeite a igreja e respeite a palavra. Não diga: se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. A Bíblia não nos foi dada para ser rasgada, mas para ser lida, meditada, vivida e ensinada e anunciada. Então cuidado com isso. Estude tanto quanto possível. Leia a Bíblia toda, a vida toda. Pregue, ensine, viva e aprenda a cada dia a santa e bendita palavra de Deus. Estas dicas foram dadas no meu livro O Pregador, a Mensagem e os Esboços. Este livro passa de 7 reimpressões e tem levantado Deus, através deles, muitos e muitos pregadores. E você, qual a sua experiência com a pregação da palavra de Deus? Deixe nos comentários as suas experiências entre erros e acertos no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. Eu sou o palestrante e escritor José Aparecido. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe estas verdades com mais alguém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.